O Cruzeiro se reapresentou na manhã de hoje com mudanças no elenco, né? O Rojas contratado, o Kaique vendido, ainda não está assinado, mas praticamente vendido. Japa e Bruno Alves emprestados. E aí ainda sobre essa questão, a confirmação da venda, aliás, a confirmação da venda não. A questão do Kaique esquentou, foi na sexta ou na quinta? Foi na sexta, né? Então foi depois do programa, então a gente não falou. Eu falei lá na Gazeta. Não. A gente foi durante o programa. Foi durante o programa. Foi factual aqui. A gente recebeu e colocou até na tela. Foi durante o programa. Do Kaique, né? Eu achei que tinha sido um pouco mais tarde. Porque eu falei na sexta-feira e reafirmo aqui, tá? Para mim, dentro das condições, eu não sei quanto pagaram, como pagou pelos 20% ao Kaique. Não sei como é que ficou, e aí existe uma cláusula de confidencialidade disso aí, tentei levantar, mas não consegui. Alguém conseguiu isso com exclusividade? Não, né? Sobre o que mesmo? Do valor dos 20%? Não. Então, o que me falaram é que deve se aproximar tudo de 17 milhões de euros. Só que o valor exato não me falaram. Porque eu tô atrás, inclusive, para saber se vai ser 1 milhão então, e meio, gira em 2 dois, milhões. Thiago. Mas assim, falaram que vai se aproximar dos 17. Porque é 14 mais 1. 14 mais 1. Se aproximar de 1 milhão e meio, vamos por assim. Não que necessariamente será os 17. Porque eu perguntei, e aí, vai ser 1 milhão e meio, 2 milhões de euros, a parte que o Kaique tem para receber? A pessoa não quis me confirmar, mas me disse que a negociação num todo vai ser uma das maiores da história do Cruzeiro. Salvo engano, a maior é do Giovani e do Fábio Júnior, que dá 18 milhões de euros, uma das duas. E aí, o que o Cruzeiro pensa ou o que essa pessoa me passou, nesse momento, é que essa aí se aproximaria dos 17. Vamos imaginar 2 milhões de euros aqui, o euro a 6, 12 pila. 12 milhões. 12 pila na conta do Kaique, nada mal. Eles esperavam um pouco mais, o que eu consegui junto ao staff do Kaique é de que foi um negócio muito bom. Não, foi um negócio muito bom, por isso prosperou. Só alguns detalhes a mais, HG. O Cruzeiro vai ter uma mais-valia de 10% no Kaique, ou seja, se daqui a um ano o Kaique é vendido por 30 milhões de euros, o Cruzeiro fica com 10% em cima do valor excedente do que o Cruzeiro está vendendo hoje. O Cruzeiro está vendendo por 15 milhões de euros, foi vendido por 30, o Cruzeiro teria direito a 10% aliás, o como vende por 30 lá na frente. No ano que vem, por exemplo, o Cruzeiro teria direito a 10% em cima de 15 milhões de euros, que é o excedente em relação ao que o Cruzeiro recebeu. O São Paulo fez muito dinheiro com o Antony dessa forma. Foi vendido depois por 100 milhões. E o Kaique vai manter 10% dos direitos econômicos. O Kaique também mantém? O Kaique mantém 10% dos direitos econômicos. Isso a pessoa me confirmou. Mas então... O Kaique. Então o Cruzeiro ganha 10 como mais-valia. O Cruzeiro tem 10% de mais-valia e o Kaique tem 10% dos direitos econômicos. Então por isso que me disseram que o negócio foi muito bom. Porque você pega por 10 dos 20, você pega aí o que pode chegar a 2 milhões de euros. Isso. E você ainda fica tendo 10 num futuro negócio. Negócio. Foi. E para o Cruzeiro também, com maravilhoso. Mais 10%. Essa notícia havia até sido, não dos valores como o Thiago está fazendo aqui, mas da mais-valia, o Central da Toca havia trazido já na sexta-feira mesmo. Dos 10%, né? Não. Com relação à mais-valia, mas me informou acima, percentual. Isso, o percentual é que não está, inclusive, nessa matéria de sexta-feira. O Thiago está trazendo aqui, tá até para mim também, é a primeira vez que eu ouço a porcentagem certinha dentro da mais-valia, mas o Central da Toca havia trazido já a mais-valia. O Central da Toca trouxe hoje também, HG, pela manhã, que 7 jogadores do Sub-20 do Cruzeiro treinaram com o profissional na reapresentação hoje. Até a matéria dá conta também de que não quer dizer esses jogadores estão integrados, em definitivo, no elenco principal, mas a gente vai ter que observar à medida que este longo 1 mês de trabalho vai acontecer na Toca da Raposa 2. E a matéria ainda do Central da Toca dá aqui, evidentemente, os nomes, os meio-campistas, o Juan Gabriel, o Eduardo Pape, o Murilo Hickman e o Felipe Moraes, além do zagueiro Kelvin e o lateral esquerdo Gustavinho, além do atacante Ryan Lelis e Murilo Hickman. A gente tem que lembrar que fizeram parte em algum momento do elenco profissional do Cruzeiro nesse início de ano também. O Juan Gabriel já até entrou em campo alguns minutos lá na derrota do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense neste ano também pelo Campeonato Brasileiro. Então, foram novidades também. Lembrando, mais uma vez, o cuidado da matéria está aqui do Central da Toca falando, né? Não quer dizer que estão integrados em definitivo, mas hoje
foram 7 caras diferentes que apareceram da categoria de base. Novidade, além a principal, né, e única até então contratação do Rojas, o Kaique num compasso de muito mais quando de que se, né? Tá muito claro que o caminho todo neste momento é para uma saída do Kaique e assim, como eu falei do Atlético também, a impressão que eu tenho do Cruzeiro é que estão trabalhando no mercado e a gente vai ver, né? O Cruzeiro que volta ao futebol de fato lá no dia 22 de julho contra o Internacional, um jogo que vai fechar o turno do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro. Vamos observar, a partir de agora, a urgência já é grande em todos os clubes, mas não é possível para nenhum clube, nem para os clubes que têm muita grana, como o Flamengo e o Palmeiras, vejamos o que vai se desdobrar. Imagino que a necessidade e a vontade seja muito grande do Cruzeiro conseguir efetuar negócios até antes do dia 22 de julho. Apesar de que no dia 22 de julho só tem 2 dias da abertura de janela, mas ninguém trabalha com as necessidades apenas a partir da data de abertura da janela, HG. Agora, essa informação do Thiago, olha, essa questão aí do Kaique ficar com mais 10, pegar mais uns 2 pila de euros. Tem um aumento salarial dele. Ainda tem um aumento salarial dele. Mas um aumento salarial considerável. Para ele é tudo ótimo. Morar como? Na Itália, no lugar que é. E o Cruzeiro também, ter mais 10% nesse mais-valia aí, olha, o negócio de fato, eu tinha falado sexta-feira, sem essas informações, que eu já achava que foi um baita negócio, até porque, gente, vamos raciocinar, quando eu falei que foi um baita negócio, alguns torcedores do Cruzeiro, não, porque não sei o quê, que o fulano foi vendido por tanto, Beltrano foi vendido por tanto, foi um absurdo e tal. Gente, o Cruzeiro está se tornando um clube vendedor. Voltando a se tornar, já foi no passado, e agora o Cruzeiro está novamente tentando entrar na rota dos clubes vendedores. É natural que um cara... É aquela história que eu contei. Você compra do Flamengo, você paga mais caro, você compra do Palmeiras, você paga mais caro, mas os outros clubes é mais difícil de emplacar um jogador muito caro. Mas ainda assim, de um jogador que tem contrato até o final do ano que vem, 1 ano e meio antes, você conseguir... levantar esses valores, mantendo 10 no mais-valia, e o atleta ficar com 10 e ainda pegar cerca de 2 milhões de euros num negócio, foi um baita negócio. E o Cruzeiro levantou aí, com esses jogadores nessas recentes vendas aí, um baita de um dinheiro. A gente falou aqui, o negócio chegou na casa de 200 milhões, me ajuda aí. Só uma informação rápida com relação ao Cruzeiro, informação do Central da Toca, tá, gente? 7 jogadores da categoria de base do Cruzeiro participaram hoje do treinamento com os principais atletas do Cruzeiro. O que não quer dizer, ainda de acordo com a matéria, que esses jogadores subiram em definitivo, tá? Mas esses jogadores, pelo menos no treino de hoje, estão treinando com o elenco principal. São os seguintes: o Juan Gabriel, o meio-campista, o Juan Gabriel com o Pape e o Murilo Hickman, o Felipe Moraes, o zagueiro Kelvin, o lateral esquerdo Gustavinho e o atacante Ryan Lelis, que inclusive começou essa temporada no elenco principal. Então, repetindo mais uma vez, matéria do Central da Toca, que inclusive destaca. Isso não quer dizer que esses jogadores passaram a integrar em definitivo o elenco principal, mas pelo menos vão ser observados no que diz respeito aí ao treino de hoje. Vamos observar 7 jogadores da categoria de base. Vou falar em base, ô Samuel, inclusive o Mike citou aqui na pauta para a gente até atualizar o que você trouxe na semana passada sobre Bruno Alves, outro cria da Toca, negociado, e o zagueiro indo para o futebol inglês, né, Samuca? Isso, é um empréstimo de uma temporada, o Cruzeiro recebe aí 300 mil euros pela cessão do Bruno Alves. O Cruzeiro vai comprar mais 30% dos direitos econômicos do jogador, isso já estava previsto em contrato, 500 mil reais, e uma opção de compra de 3 milhões de euros. Eu tenho uma opinião, o Léo Campos, Pedro, Caio e Rafa, que é a seguinte: o Cruzeiro, por exemplo, deve vender o Ian Lucas aí pro Atlético e colocou uma opção de compra de 1 milhão de euros. Eu não sei para que tem uma necessidade tão grande assim. Quando você vai trazer o atleta, se você já conseguir colocar uma opção de compra, beleza. Mas, por exemplo, o Japa está indo para o Mirassol sem opção de compra.
eu não entendo tanta necessidade assim de sair colocando opção de compra. O Ian hoje vale mais do que esse 1 milhão de euros, pelo que ele vem demonstrando lá e o potencial. Então, qual a necessidade de se estabelecer uma opção de compra? Véio? Vou colocar uma opção de compra de 15 milhões de euros. Aí vai chegar lá, o clube vai negociar, vai pedir desconto, isso e aquilo. Então, a opção de compra, ela não traz benefício algum para você. O Bruno Alves, por exemplo, se ele se destacar lá no Norwich, não tem dúvida nenhuma que eles vão comprar. 3 milhões de euros. Agora, vai sem opção de compra? É a única condição. Então, não faz o negócio. Eu vejo o Cruzeiro fazendo muito isso, sabe? Uma pressa para colocar opção de compra, para isso e para aquilo. E quando é o Cruzeiro negociando, nem sempre sai tão favorável assim ao clube. Então, essa aí do Bruno Alves, por exemplo, claro que se um atleta que nunca pisou no profissional, ou foi só relacionado, nunca jogou, nunca estreou, se ele for negociado por 3 milhões de euros, se o Cruzeiro fizer várias vendas desta forma de jogadores da base, vai ser bom valor. Mas é um atleta que todo mundo sabe o potencial, já jogou seleção brasileira de base, então empresta. Tem necessidade de colocar a opção? Então coloca uma opção muito cara, muito alta. Porque as opções que o Cruzeiro costuma praticar aí são bem baratas, viu, Léo Campos? Com mais um cria aí da Toca, indo para o futebol inglês. E a chance é boa, ô Pedro, do Bruno Alves ter um desempenho no próprio Norwich para fazer valer bem mais dos 3 milhões de euros fixados aí? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o Bruno é um cara que tem muito potencial. Claro que segunda divisão do futebol inglês, né, o Norwich não conseguiu subir na última temporada, ficou em 9º, né, então ele não entrou nem naqueles que vão para brigar pelos playoffs ali, né, na Championship. Tem uma questão da parte física, mas o Bruno se destaca muito pelo aspecto da construção, principalmente o passe longo. E aí você está falando de segunda divisão da Inglaterra. Geralmente o perfil de atacante que essas equipes acabam buscando são jogadores que já estão preparados para receber esse jogo mais direto. E acho que o Bruno é um cara que tem um potencial muito grande. Vai para um clube que tem uma estrutura interessante, né? Recentemente esteve figurando a Premier League. Então cheguei até a acompanhar assim, nas redes sociais do clube algumas coisas mostrando a estrutura do Norwich. É uma boa estrutura. Acho que a tendência é do Bruno Alves se desenvolver, cara. Tendo tempo de jogo, não me assustaria dele jogando bem e conseguindo o time exercendo essa opção de compra que o Cruzeiro acabou colocando. E eu concordo muito com o Samuel, é sempre muito baixo o valor que o Cruzeiro coloca. O problema não é um problema você colocar a opção de compra. O problema é o valor que o Cruzeiro coloca, principalmente para um jogador como o Bruno Alves, que para mim tem potencial para se desenvolver e para poder valer mais do que esse valor inicial. Então, agora resta para a gente torcer para que ele vá bem por lá. E aí, assim, vai ficar aquela sensação de se o Bruno conseguir jogar bem, render pro time, às vezes pode até acontecer de exerce essa opção de compra e o cara na próxima temporada nem joga no Norwich. O Norwich exerce a opção de compra e já vende, né? Porque outros times acabam despertando o interesse. Mas é um ponto, isso que o Samuel levantou, é um ponto que incomoda, mas eu tenho sim, viu, Léo, a sensação de que o Bruno tem condições de se destacar no Norwich. Essa questão da opção de compra parece, como disse o Samuel, ser algo vantajoso assim para quem está contratando, para quem está pegando esse empréstimo. Aí fica a dúvida se na negociação esse valor, como ele foi estabelecido, foi de uma maneira unânime ali entre as duas partes, ou então foi uma solicitação, foi definido esse valor pela parte interessada, que é o Norwich, ou então se o Cruzeiro coloca o valor no seu ativo. Fica essa dúvida, cara. Pois é. Tomara que o Cruzeiro, de alguma forma, também possa esclarecer essa questão, né? É importante. Mas eu acho que o Bruno Alves tem todo o perfil de futebol europeu. E não é de hoje que atrai interesse da Europa, né? Agora, de fato, fechou com o Norwich. Mas eu me lembro que, em alguns momentos, o Bruno Alves já teve aí sondagens de clubes até maiores do que o Norwich, né? É um cara que, há alguns anos, tá na mira da Europa e pode dar muito certo por lá.
vai jogar uma Championship, uma segunda divisão inglesa, que não se tem tanta pressão, não se tem tanta exigência como a Premier League. É um clube que deve dar o devido espaço para ele. Lamento muito ele não ter sido utilizado no Cruzeiro, principalmente no Campeonato Mineiro deste ano. Eu esperava ver uma sequência de jogos para o Bruno Alves, para que até depois do Campeonato Mineiro ele já tivesse consolidado como uma opção útil no plantel. Não falo de titularidade, mas de uma alternativa importante. É um cara que é rápido, que tem posição física, que sabe construir bem um jogo. A facilidade dele para lançar é impressionante. Trabalha bem com o pé direito, trabalha bem também com o pé esquerdo. Sempre muito ágil, também tem posição física. Enfim, lamento ele não ter sido utilizado. E aí acabou que o caminho foi esse de um empréstimo, né? Mas o Cruzeiro decidiu pela opção de compra. Eu honestamente acho difícil que o Bruno Alves venha a retornar ao Cruzeiro por agora. Acho que dando certo no Norwich, ele tem tudo para dar certo por lá. Aí é um caminho já inicialmente bem trilhado para ele seguir no futebol europeu, escalando aí em clubes, em ligas. Fala pessoal, passando aqui rapidinho para agradecer vocês aí pela sua companhia, tá bom? Muito obrigado a todos. Peço o seu like aí, tá? Deixa o seu like aí para ajudar a gente aí. E deixa o meu convite para você que está chegando agora, seja bem-vindo, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e o like, que é importante para a gente também, tá? Deixa o seu like, é muito importante. Venha fazer parte, você que é cruzeirense, tá bom? Se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu like, tá bom? Fique à vontade aí para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? Esse canal aqui ele foi criado para atender todos vocês, então ele é de vocês, sem vocês esse canal não existiria. Então, muito obrigado pela preferência de vocês estarem aqui com a gente. Antes de sair, gente, verifica aí a sua inscrição, tá? Se você está inscrito, e verifique se o sininho de notificação está ativado, tá bom? Para toda vez que sair notícia, inclusive essa, né? Você que já está no canal há um bom tempo aí, não ativou aí, mas tá no canal aqui, tá? Verifica aí, ativa esse sininho de notificação, não dá mole não, que todo dia a gente atualiza notícia aqui para vocês, tá bom? Então fique à vontade, que esse canal aqui é de vocês, tá? Um forte abraço, ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui e atualiza vocês, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal.